7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Assim começa o famoso poema de Camões, contando a história de amor de Jacó por Raquel, e é o que a gente vai analisar um pouquinho hoje, claro, com o sentido cabalístico por trás. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana, continuamos a ler a porção de Trumá e hoje focando nos parágrafos de 10 a 14 do Zoar. A gente vai entender um pouquinho mais cabalisticamente o que aconteceu ali na história de Jacó e do seu casamento, né, que tem uma conturbação. Como eu comecei citando o poema do Camões, eu acho legal a gente ver o poema inteiro, aí a gente comenta a história e tira as lições. Vamos lá para a lousa ver o poema? O poema diz o seguinte: 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor, que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Bom, o poema de Camões resume muito bem a história, né? Basicamente, o que acontece? Jacó é apaixonado por Raquel, ele faz um trato com Labão e fala: eu vou trabalhar 7 anos para poder casar com a Raquel. Passam-se 7 anos, ele fica esperando aquele dia, né, como diz o Camões, e no dia do casamento não é a Raquel que lhe é dada, é Lia, é a irmã da Raquel, em hebraico é Leia, né? E é ok, ele casa com a Leia. E aí ele fala: bom, agora eu vou trabalhar então mais 7 anos para receber quem eu realmente quero, que é a Raquel. O que isso significa do ponto de vista da Kabbalah? Tem tudo a ver com o vídeo de ontem. Se você não viu, já deixo aqui o link, recomendado. Raquel e Lia representam os aspectos de Binah e Malhut. Eu inverti. Raquel Malhut, Lia Binah, né? Não na ordem respectiva. Lia representa o aspecto de Binah, o aspecto mais elevado da vida. Raquel representa o aspecto mais mundano. Então, cabalisticamente, o que está acontecendo? Jacó, que é a coluna do meio, a Sfirá central, ele passa 7 anos, 7 Sfirot, subindo até chegar em Binah. O primeiro nível que ele atinge não é Raquel, ele atinge Leia, que não é o que ele queria. Por quê? Jacó, ele não sabia da existência desse nível. Esse nível ele recebe de um modo oculto, que nem ele sabia. Por isso que ele vai casar, a Bíblia descreve que Leia estava com o rosto coberto, né? Ele não sabe o que ele estava fazendo, ele não sabe com quem ele estava casando. Mas fato é que depois de 7 anos de labor espiritual, né, de trabalho contra as forças do mal representadas pelo Labão, ele chega em Leia, ele chega em Binah. Então ele chega naquele mundo de deleite que a gente falou. Muito bem, só que agora ele quer voltar ao mundo físico, que é representado pela Raquel, que ele tanto ama, certo? Ele quer unir esses dois, no sentido de fé, que a gente discutiu no vídeo de ontem. Então o que ele faz agora? Mais 7 anos de trabalho, nesse sentido, descendo pelas 7 Sfirot, para conquistar o nível de Malhut. Quando ele faz isso, uma vez que ele faz isso, ele consegue casar com Raquel, com Leia, ele consegue unificar os níveis, ele está pronto para ir embora da casa de Labão. Agora ele se desconecta das Klipot, se desconecta do lado mal, certo? Para começar o verdadeiro trabalho de redenção. Até então ele estava unificando os mundos. Aí ele começa a limpar o mundo das negatividades, e logo depois o que acontece é aquela famosa história em que ele recebe o nome Israel, certo? Então ele chegou num novo nível. Então ele volta para casa, disposto a reencontrar o irmão, certo? E aí ele recebe um novo nome, Israel, representando que ali ele conseguiu então fazer a integração dos mundos e a limpeza das Klipot. Essa é a história representada, né? Claro que resumidamente na Bíblia por Jacó, Raquel e Leia, e aí, claro, a lição do que nós temos que tentar fazer na nossa vida por meio do processo que a gente chamou no vídeo de ontem de fé, unificar Binah com Malhut. Um bom dia a todos.